O deputado Otônio de Paula, que foi denunciado ontem no âmbito de um dos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, fez uma live nesta manhã, onde falou sobre a denúncia e a participação da velha imprensa na tentativa de desqualificá-lo. O deputado lembrou que há uma luta contra o velho sistema brasileiro e que o sistema reage contra os que o desafiam. Otônio de Paula advertiu: querem me usar como exemplo para calar vocês. Assista. Olá pessoal, tudo bem? São 10 horas agora. Eu gostaria de gastar um pouquinho do seu tempo para falar algo muito sério, muito sério, muito sério. Eu estou aqui com a Constituição na minha mão e é a partir dela que eu quero conversar com você. Artigo 53 da nossa Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Vou repetir. Artigo 53 da nossa Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Por que eu fiz questão de começar essa nossa live nesta manhã falando sobre o artigo 53 da nossa Constituição? O que está em jogo nesta ação que a PGR abriu contra mim, me acusando, entre outras coisas, de injúria, difamação e até mesmo de ameaça ao senhor Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte? Na verdade, o que há por detrás disso é uma tentativa de calar os conservadores. É uma tentativa de calar o povo brasileiro, que está indignado com o rumo que os ministros, não todos, da Suprema Corte estão dando à nossa maior casa de julgamentos do nosso país. Esta indignação popular, ela precisa de alguma forma não ser freada, porque ela só poderia ser freada com a mudança de atitudes dos senhores ministros. Na verdade, o que eles querem não é frear esta indignação popular, porque eles não vão mudar a atitude deles. O que eles querem, na verdade, é intimidar o povo brasileiro. E qual é a melhor forma de intimidar o povo brasileiro e principalmente nós conservadores aliados ao presidente Bolsonaro? E aí, eu quero pedir que você, por favor, compartilhe esta live. Se você puder, replique esta live em um vídeo, para que as pessoas entendam que o que está em jogo é a nossa liberdade de expressão. Ora, se eles conseguirem calar a boca de um deputado que é protegido pela imunidade parlamentar, se eles conseguirem impor a mim, por exemplo, o pagamento de uma indenização ao senhor Alexandre de Moraes, se eles conseguirem, de alguma forma, através de uma manobra jurídica, e eles conseguem tudo o que eles querem, pelo menos ameaçar o meu mandato, não é? Não tomar, mas ameaçar o meu mandato. Bem, qual é o recado que eles estão dando à população brasileira? Eles estão dizendo: se nós temos capacidade de fazer isto com um deputado federal que goza da imunidade parlamentar, olha o poder que nós temos contra você, cidadão comum.
Eles querem me usar para desencadear um medo geral no Brasil, um temor, para que todos se sintam amordaçados, para que todos se sintam intimidados e não tenham coragem de contrapor as falácias e as posições, essas sim, antidemocráticas e antirrepublicanas e imorais que muitas vezes são tomadas dentro do Supremo Tribunal Federal. Não é travada uma guerra contra o deputado Ottoni de Paula. É travada uma guerra contra quem pode ser a tua voz, contra quem teve coragem de lhe representar. Eu não tive nenhuma intenção de falar o que eu falei do ministro Alexandre de Moraes, adjetivando de 10. Eu não tive nenhum plano político nisso. Eu não seria tão louco. Na verdade, eu expus o meu coração e vocês podem ver como eu estava manifestando a minha revolta, o meu sentimento de indignação naquela live. E o fiz acabando representando o povo brasileiro. O senador Harold de Oliveira, que também está nesse famigerado inquérito do senhor Alexandre de Moraes, um inquérito pelos movimentos, segundo ele, antidemocrático, entrou com um requerimento no Senado Federal pedindo para que sejam realizados sessões de debates temáticos a fim de debater a harmonia e independência entre os poderes da República Federativa do Brasil. Está aqui o requerimento do senador Harold de Oliveira. Só que qual é o problema da tal harmonia e independência entre os poderes? Não existe. Por exemplo, o Senado Federal e a Câmara Federal, enquanto elegerem para presidente um deputado e um senador que tenha processos na mesa de algum ministro do STF, nós vamos ver isso que está acontecendo. O senhor Alexandre de Moraes atacando deputados federais, usurpando de sua prerrogativa, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, calado, sem dizer uma palavra, porque não pode, afinal de contas, ele é o Botafogo da lista da Odebrecht. Nós vamos ver o Senado Federal, que poderia, nesse exato momento, se levantar em nome do povo brasileiro, começar pelo menos uma CPI da Lava Toga, que já tem assinaturas suficientes, mas se cala porque o presidente, que era o único que poderia liberar a CPI, o senador Alcolumbre, Davi Alcolumbre, não faz. Por quê? Porque tem processo no nome dele na mesa de ministros da Suprema Corte. Vocês entenderam? Como que vai haver harmonia entre os poderes? Não há harmonia. O que há entre o Congresso Nacional e o STF não é harmonia, são conchavos. Sim, são acordões. Uma mão lavando a outra e as duas lavando da corrupção que existe nesse meio, ou pelo menos não lavando, mas tentando escondê-la. Portanto, eu quero pedir ao povo brasileiro que aguente firme. Eu quero pedir ao povo brasileiro, se eles querem me usar como exemplo para calar vocês, não se calem. Haja o que houver comigo, eu estou preparado. Aconteça o que acontecer comigo. Eu não nasci político, eu não nasci
dependendo de dinheiro da política. Por isso, nem cargos eu tenho no governo federal. Eu sou um patriota, eu sou um cidadão do meu país e quero ver a mudança desse país. Porém, sei também que eles serão capazes de tudo, até de triturar a minha honra, como a Rede Globo de televisão está fazendo de ontem para hoje. Aliás, já vinha fazendo desde a semana passada. Em todos os seus telejornais, seja da Globo News, ou seja da própria TV Globo, ou dos seus impressos, dos seus jornais, na internet, eles tentam mostrar a minha imagem como alguém desequilibrado, como alguém que sai xingando ministros, que sai xingando todo mundo. Tentam me qualificar como um deputado bolsonarista sem qualificações. Eu sabia que isso poderia acontecer. Claro, nós estamos lutando contra um sistema. Portanto, até onde eles chegarão, eu não sei. Eu não sei se estão preparando alguma coisa com aquela quebra do meu sigilo telefônico, do meu sigilo bancário, do meu sigilo de microdados, de internet. Eu não sei se, ao verem a minha intimidade, não que eu deva alguma coisa, mas é a minha intimidade, se eles não serão capazes de construir alguma ilação para tentar desmoralizar esse parlamentar. O jogo é pesado, o jogo é sujo demais. Mas por que eu não posso recuar? Primeiro, porque eu prometi a mim mesmo, indo para Brasília, que eu jamais colocaria o meu caráter no balcão de negócios de Brasília. Segundo, eu sou pai. Eu tenho 3 filhos adolescentes. E eu prometi a eles que eles nunca veriam a Polícia Federal na porta de nossa casa buscando o pai para ser preso por corrupção. O que eu não imaginava é que eles poderiam ver a Polícia Federal entrando na casa deles, do pai deles, para fazer talvez uma busca e apreensão, entrando no gabinete do pai dele para fazer uma busca e apreensão. Bem, eu não sabia, disse eu não sabia. Mas eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso com a minha honra. Eu tenho um compromisso com quem votou em mim. E tenho um compromisso com milhões de pessoas que, embora não tendo votado em mim, têm acompanhado a minha seriedade no trato e naquilo que eu falo. Portanto, tudo pode acontecer comigo. O jogo está aberto. A máquina de trituração já começou a girar. Eu sei que eu estou sozinho. Nesse exato momento, eu não estou contando com o apoio de ninguém, com a manifestação de apoio de ninguém. De ninguém. Eu vou repetir, de ninguém. Eu sei que não terei como ser defendido ou ser defendido pelo Palácio do Planalto. Eu sei que não haverá nenhuma nota de apoio de nenhum ministro. Eu sei que não haverá nenhuma nota de apoio de ninguém que está ao lado do presidente Bolsonaro. E sei também que nesse exato momento o presidente também não vai manifestar nenhuma nota de apoio, até porque eu tenho falado com ele, tenho pedido a ele para que ele fique o mais longe possível deste processo, porque eu não quero que esse processo chegue até ele. Eu não quero que as ilações cheguem até ele, por isso me sacrifiquei, saindo da vice-liderança do governo, pedi para sair, não é? Sacrifiquei, que eu falo moralmente, né? Não que eu tinha algum cargo ali na vice-liderança, que nem isso eu tinha lá dentro. Portanto, eu sei que não haverá manifestações de apoio de nenhum lugar, a não ser sua, povo brasileiro. Então, é isso que está em jogo. O que está em jogo é a sua liberdade.
O que está em jogo é a tentativa deles calarem o povo brasileiro. Fizeram isso com Abraham Weintraub. Ele teve que sair do país. Ele teve que ir para fora do país. Por quê? Porque ousou dar voz à indignação do povo brasileiro. Bem, o que pode acontecer comigo? Repito, eu não sei. Eu só sei que eles são capazes de tudo. Eu só sei que eles têm a imprensa para construir o enredo que for. Eu só sei que eles têm o poder de entrar na minha intimidade para criar as ilações que eles quiserem criar. E aí é igual um saco cheio de penas, que você sobe numa montanha e joga de lá. Depois, quando você quer recolhê-las, é difícil. Por exemplo, eu estou falando agora com 2.000 pessoas. O que é isso diante de um canal de comunicação como o da Globo? O que é isso diante dos canais televisivos progressistas? Não é nada. Ainda que até o final do dia 30, 40, 50, 100 mil pessoas tenham assistido essa live e que alguém a reproduza pelos canais de comunicação que nós temos, que é a internet, não chegará a 1% do alcance de uma Globo. Ou seja, no final, o que vai estar construído na mente do povo, cujo raciocínio, cuja mentalidade, cujo julgamento é a partir do que a televisão faz, é isso, de que o deputado delirou, de que o deputado saiu xingando o ministro, de que o deputado bolsonarista é um irresponsável. Então, é isso. Mas quando eu entrei nesse jogo ao lado de Bolsonaro, com Bolsonaro, apesar de não ser do PSL, apesar de não ser do Aliança pelo Brasil, apesar de ser do partido do governador Wilson Witzel e ter conseguido desmascará-lo quando entrei com uma ação na PGR, a Operação Placebo começou no Rio de Janeiro, apesar de tudo isso, de não estar no núcleo do poder presidencial, não é? Apesar de não estar com o presidente todos os dias, muita gente pensa isso. Não, Otônio, você está do lado do presidente, você fala com o presidente a hora que quiser. Graças a Deus eu tenho tido essa liberdade, mas eu não faço parte do núcleo duro do Planalto. Eu não sou convidado para nenhuma reunião de decisão. Não, eu sou um deputado, eu sou um soldado da democracia. Não me julgue porque eu sou um arauto da verdade e da defesa de Bolsonaro, que eu tenho alguns privilégios que eu não tenho. O privilégio que eu tenho, graças à generosidade do presidente, é poder passar uma mensagem e quando ele pode, ele me responde, ou ligar e quando ele pode, ele me atende. Não é? Já é uma grande generosidade do meu presidente. Mas eu sei que no que depender de políticos ou de pessoas do Planalto, eu não terei defesa. Mas eu tenho a minha consciência limpa, tranquila, de que quando chamei Alexandre de Moraes de déspota, de lixo, de esgoto do STF e de canalha, o chamei do fundo do meu coração, o chamei com o corpo arrepiando, o chamei imbuído de indignação misturada com coragem. Não o chamei pensando em imunidade parlamentar, nada. Tanto que se eu quisesse me preocupar com isso, eu subiria na tribuna da Câmara, né, para proteger a minha imunidade parlamentar. Chamei como brasileiro e chamaria de novo. Por quê? Porque eu tenho moral.
Eu não sei se o senhor Alexandre de Moraes tem o mesmo nível moral que eu tenho. Eu tenho moral. Agora, caberia a ele, se ele quisesse, me processar. Mas não, eu sabia que ele não ia me processar. Mas eu sabia que ele ia se utilizar, porque são amigos, de uma instituição da República, que é a PGR, para contra-atacar esse deputado. Ou alguém pensa, ou alguém é infantil de achar que o vice-procurador-geral da República, que foi nomeado pela Dilma e pelo PT algum tempo atrás, ele fez isso porque realmente ficou indignado com o que eu falei sobre o senhor Alexandre de Moraes. Não, isso tudo faz parte de um jogo. De um jogo que, se você não participa, você é triturado. A política não celebra a verdade. A política celebra a hipocrisia. Como eu sou verdadeiro e não sou hipócrita, eles trituram. Mas nada como ter a consciência em paz. E nada como a certeza de que Deus e o povo brasileiro estão ao seu lado. Deus abençoe. Quem puder, compartilha. Eu só tenho você nesse momento. Paz.